Boa noite, então, de novo, pessoal. É, Como a gente combinou hoje à tarde, vamos mostrar num videozinho curto aqui, novamente, a planilha do Diário de Trades. Eu vou mostrar o que preencher na planilha e por que preencher, qual a importância disso, onde é que ela entra, né, dentro do nosso planejamento e dentro do nosso aprendizado, dentro do nosso estudo, na nossa atividade de day trade. E depois eu vou mostrar onde é que ela vai estar disponível para a gente fazer o download ou fazer uma cópia e usar ela online. E se alguém tiver alguma dúvida, depois a gente também pode trabalhar em cima disso. Eu vou começar mostrando direto a planilha e depois eu mostro onde a gente vai ter acesso a ela. A planilha, ela basicamente tem todas as informações que a gente precisa para trabalhar com o índice, o mini índice e o mini dólar. Aqui embaixo a gente tem as abas para os trades do índice, para os trades do dólar e depois as abas de resumo, planejamento, a parte de comunicação que serve para comunicação com os moderadores e aqui os resumos para quem quiser utilizar simulação pode utilizar essas duas abas de resumos também de simulação. Quem opera só o dólar, claro, vai preencher só o dólar, não precisa se preocupar com a planilha do mini índice e vice-versa. Elas não atrapalham o resumo em nada. Basicamente, a planilha tem o mínimo possível de campos para se preencher durante o trade, que é justamente para se tornar fácil e que permita que a gente consiga fazer isso enquanto os trades estão acontecendo, não deixar isso acumular para o final do dia, que isso é um problema. A gente sabe que deixar isso para o final do dia pode resultar em não ter as informações corretas. Então eu vou, assim, resumidamente mostrar um exemplo de como preencher essa planilha com algumas informações mínimas assim para começar a preencher e esse processo, principalmente da parte das observações, ela é uma coisa que cada um vai desenvolvendo no seu ritmo, entendendo o que precisa registrar ou não nos trades para trabalhar isso da melhor forma na sua evolução. Bom, basicamente aqui na data, claro, vai se colocar, vai se informar a data, né, onde está operando. Ele já não precisa se preocupar em preencher o número do trade, ele já preenche. Eu vou colocar aqui um exemplo, box de entrada, por exemplo, 25. Vai colocar o número do box de entrada mesmo, né, como a gente usa o Renko 11R no índice, vai identificar qual que é o box onde foi feita a entrada do trade e vai registrar ele aqui. A quantidade de contratos, cada um sabe o tamanho da mão que está operando, se está operando com 1, 2 ou 3 contratos, vai registrar aqui, por exemplo, 3, e vai registrar então o resultado desse trade. No stop, se por exemplo nesse trade vamos colocar como se tivesse estopado a operação com um stop de 260 pontos, por exemplo. Vai simplesmente digitar 260, não precisa fazer contas, não precisa fazer colocar negativo nem nada. É só colocar o tamanho do stop que foi colocado no trade. Então vai colocar aqui 260, por exemplo, e vai já automaticamente calcular o resultado desse trade, o resultado acumulado no dia. Claro, aqui ele informa se é ganho ou loss, lógico. E aqui seleciona se é conta real ou simulação. Eu vou colocar na conta real. Esse trade vai fazer parte aqui do resumo diário. E aqui no campo de observações, aqui sim é que cada um, à medida que for evoluindo o seu preenchimento, vai entender que algumas informações são mais relevantes que outras. É normal que no começo comece colocando poucas informações, por exemplo. Aqui, quem está começando, por exemplo, vai colocar assim, cruzamento de médias, vai colocar se é a favor ou contra a tendência, vai colocar
informações que daqui a pouco julga importante, mas que isso aqui vai ajudar ele a ver se realmente tem sentido ou não se preocupar com, por exemplo, estava próximo, com C não, com X, próximo ao ajuste. Essa informação no índice, na minha leitura, ela não é importante, mas se a pessoa quiser, se o trader quiser registrar isso para depois ter essa leitura, se realmente influencia ou não, ele vai usar esse campo aqui para fazer isso. Próximo ao ajuste, pode, por exemplo, ter cometido um erro operacional, vai registrar aqui, mas vamos deixar essa informação. Aqui ele já calcula automaticamente os valores da taxa de registro dos emolumentos, né? Então dá um total de taxas aqui de R$ 1,50, nesse caso. Digamos um segundo trade, ele entrando, sei lá, no box 63, com 3 contratos novamente, e agora esse trade evoluiu bem. Ele fez uma parcial de 90 pontos, a primeira parcial, fez uma segunda parcial de 215 pontos, e a terceira parcial devolveu um pouquinho mais e fez 145 pontos. Então ele traz ali o total do trade, foi um trade de 450 pontos, o acumulado no dia ainda é negativo, 330 pontos. Aqui, claro que foi um gain. E aqui, se a conta é real, não precisa mexer, porque ele já copia a linha de cima. Se for simulação, é só mudar. E aqui nas observações vai colocar aquelas informações que julga importante do trade. Então, por exemplo, eu vou copiar um texto aqui. Por exemplo, foi um cruzamento de novo, foi a favor da tendência, e aí registrou, apertei o stop porque eu não queria devolver por tal motivo, por X motivo, e o trade depois evoluiu 900 pontos. Então, essa informação aqui vai ajudar ali na frente, quando procurar entender o que aconteceu, o que aconteceu no seu dia, na sua semana, no seu mês, vai entender onde é que está deixando pontos para trás, onde é que poderia ter feito trades maiores ou ter evitado alguns stops e coisas nesse sentido. Vamos registrar um terceiro trade aqui, só para colocar algumas linhas. No box 89, entrou com 2 contratos agora e tomou um stop de 310 pontos. Um stop grande. Então, teve um resultado ali de 620 pontos de stop, né? Então 620 pontos negativos, e o acumulado no dia quase 1.000 pontos ali negativo, 950 pontos negativo. Aqui pode registrar, por exemplo, que era um trade que fora do setup 11R, né, que é o setup que a gente usa, eu utilizei o setup do Príncipe de Nova York. E tomou o stop. Está lá o registro. Bom, vai fazer isso aqui todos os dias, né, para entender a cada trade. Não vai deixar para fazer no final do dia, mas vai fazer a cada trade a sua anotação sobre cada um desses trades. Depois, no final do dia, por exemplo, ou quando for parar de operar, aqui no resumo diário tem, obviamente, né, o resumo do dia em termos financeiros aqui, o total de taxas que vai pagar, o total do resultado bruto, que foram lá os trades, a perda dos trades, e aí aqui o resultado final, já somando, descontando, né, o valor das taxas, né, aqui aumentando o prejuízo. Bom, aqui nessa coluna, de novo, dentro da aba resumo diário, tem anotações, coluna anotações, e tem uma coluna avaliação. A coluna anotações é para, no final do dia, fazer a leitura das suas operações, dessas operações, e fazer o resumo do dia, de por que, por exemplo, não operou bem. Então vou copiar o texto que eu usei de tarde aqui, por exemplo, vai colocar que
operou com medo, teve um loss no dia anterior que deixou o emocional abalado, não pôde operar o dia todo. Esse tipo de comentários vai colocar sobre. Aí é sobre o resumo do dia, não é sobre cada trade individualmente. Aqui é sobre o resumo do dia para entender o porquê que teve esse resultado nesse dia. Ou, por exemplo, pode ser basicamente, às vezes, não respeitei o setup, eu não respeitei o gerenciamento de risco. Né? Tudo isso pode ser registrado, deve ser registrado aqui. Bom, preenchendo todos os dias aqui o diário de trades, vai ter um volume de informações aqui no resumo diário, e eu diria que a cada semana, por exemplo, poderia ao final da semana, pegar esses dias aqui, por exemplo, né, do dia 5 até o dia, vamos trocar as datas aqui, dia 6 de janeiro, dia 7 de janeiro, e aí vai ter, opa, não somou aqui, depois eu ajusto. Vai fazer a observação aqui, vai fazer a avaliação desses 2, 3, 4 dias que tiver ali, e vai ver, essa semana eu operei mal por causa disso, ou por causa daquilo, vai tentar entender o que fez de errado, vai tentar entender onde é que está errando, vai tentar fazer essa leitura de o que pode melhorar no seu dia a dia, no seu trade, no seu operacional, ou se o setup não está se encaixando, está tendo medo de operar o setup, ou está arriscando muito fora do setup. Então aqui vai fazer essa avaliação de um período um pouquinho maior, de alguns dias, ali 3, 4, 5 dias, uma semana, às vezes 2, vai fazer essa avaliação. E aí o somatório dessas informações aqui alimenta essa planilha, que é o resumo mensal, onde de novo tem essa coluna para anotações e essa coluna para avaliação. Então aqui no final do mês vai fazer um apanhado aqui dessas avaliações diárias aqui, vai fazer um apanhado e vai registrar aqui o que teve de maiores problemas no seu mês, quais foram as dificuldades, quais foram as facilidades que teve, onde é que está achando que está operando melhor, em que circunstâncias que opera melhor, em quais circunstâncias opera pior, onde tem melhores resultados, onde tem piores resultados, e aí vai tentando se identificar aqui quais são os melhores parâmetros para se trabalhar. Bom, isso vale para o índice e, obviamente, é a mesma coisa para o dólar. A planilha é a mesma coisa. A diferença é que aqui os valores das taxas são diferentes, então ele já calcula com o valor certinho, mas os dados são preenchidos da mesma forma. Também em pontos aqui, o stop também é sempre positivo, o valor sempre informado como positivo. Um detalhe que eu assim, posso colocar aqui, por exemplo, deixa eu colocar de novo a data 5 aqui. Posso colocar assim, um trade que eu entrei no determinado box, entrei com 3 contratos, o primeiro trade fez 90 pontos, e o segundo e o terceiro contratos, ele voltou e pegou abaixo do ponto de entrada lá. Ele pegou 5 pontos abaixo do ponto de entrada, por exemplo. Porque, ou 5 pontos, ou 10 pontos, talvez, dependendo da configuração lá do trailing stop ou do break-even. Então, nesse caso aqui, se o segundo contrato pegou com menos 5 pontos, simplesmente vai colocar aqui menos 5. Aqui sim, aqui é negativo, menos 5 pontos. E no terceiro contrato a mesma coisa, menos 5. Então aí ele vai descontar aqueles 10 pontos lá dos dois contratos, ele vai descontar, ou no caso 5 de cada um, né? Vai descontar do resultado total do trade. E as taxas estão lá calculadas direitinho. Então acho que esse aqui é um detalhe que eu de tarde não comentei, mas isso aqui pode acontecer, e quando acontecer basta fazer isso. Aqui sim, informar com valor negativo, porque aqui são os resultados das parciais, aqui é o tamanho do stop. Acho que a Mari chegou. A Mari, eu pedi para ela permissão para mostrar algumas anotações. Tá, chegou. Vocês estão conseguindo habilitar os microfones já? Acho que sim, né? Já permiti. Eu pedi para ela para mostrar a planilha dela por causa justamente das observações que ela começou. Quando começou, ela tinha um nível de observações, como ela preenchia,
E isso hoje já tem uma outra dinâmica. Agora eu vou compartilhar aqui rapidinho. Pronto. Trades do índice. Opa, desculpa, trades do dólar. A Mari opera o dólar, né? Então, beleza. Olha só, as primeiras observações eram bem simples, como eu mostrei ali no exemplo. Primeiro cruzamento na tendência, debutou o resultado, tomou um stop. Segundo trade, também colocou só a informação se era cruzamento ou não, o que fez, virada de mão. Depois fez um trade de correção, ou de, não sei se era uma de correção ou de continuidade, mas fez um trade aqui, saiu no break-even, só botou cruzamento, cruzamento, cruzamento. E aí começou a ter algumas informações adicionais aqui, que eu acho que isso aqui é legal, que dá para perceber bem na planilha dela o quanto que foi aumentando, evoluindo a qualidade da informação que estava no campo de observações, que permite que ela entenda o que ela está acertando ou errando, onde é que ela está tendo mais sucesso ou menos. Então, olha só, alguns dias depois, não, nem tantos dias depois, isso aqui começou em 23 de novembro, e poucos dias depois, dia 9 de dezembro, já tem uma qualidade de informação bem maior. E isso segue até, por exemplo, aqui no dia 15 de dezembro, olha o tamanho do... É um parágrafo, né? É um parágrafo. Trade que não fiz, e aí descreve exatamente o porquê que não fez, ou o que fez, qual o motivo. E isso aqui é a ferramenta para tentar entender o porquê do resultado do dia. Então, quando olhar para o resultado do dia lá e pegar o resumo diário no dia 15 de dezembro, que foi um resultado de R$ 115 negativo, aqui ele somou errado. 115, não, R$ 115 positivo, desculpa. Estava vermelhinho, mas é positivo. Foi um resultado de R$ 115. Vai olhar e tem condições de, fazendo a leitura desses trades do dia 15, são esses aqui, fazendo a leitura desses trades, tem condições de avaliar e entender o porquê que conseguiu fazer esse resultado de 115 e não conseguiu bater a meta, ou então no dia seguinte, por que saiu com um resultado de 31 pontos negativo, né, um prejuízo de 31 pontos e assim por diante. Então, essa construção aqui, eu sei que no começo vai ser um pouco mais difícil para as pessoas fazerem, é normal, mas é uma construção que vai acontecendo e vocês vão perceber logo o que é importante preencher nisso aqui. Vocês mesmos vão começar a enxergar o que é importante preencher nisso aqui. O que eu posso dizer é que essa aqui, para mim, é a melhor ferramenta para um trader entender o que está fazendo bem e o que não está fazendo bem dentro da sua atividade, dentro da sua rotina. É muito mais fácil ter essa informação aqui e ir estudando isso, e aí hoje a gente até conversou sobre isso, né? Quando a gente fala tanto em estudar, não é simplesmente ir procurar novos setups ou decorar nomes de estratégias e nomes de parâmetros ou de indicadores, ou saber nas minúcias como cada indicador é construído. Não que isso não tenha seu valor, tem, mas aqui, quando a gente fala mais em estudar, está se referindo muito mais a entender o seu próprio trade, saber o que está fazendo bem, o que não está fazendo bem, entender se está com dificuldade para posicionar stop, se está com dificuldade para segurar um trade, não fazer a famosa mão de alface, ou se está com dificuldade no dimensionamento desse stop, não está sabendo colocar ele adequadamente. Então, essa, para mim, disparado, é a melhor ferramenta para a gente fazer essa evolução. E eu tenho batido muito nessa tecla, tanto na sala Trader quanto na sala Pro, de que o nosso objetivo aqui é a gente buscar a evolução, é operar cada dia melhor que o dia anterior. O resultado financeiro, ele é uma consequência desse trabalho que a gente está fazendo. Então, insisto e vou continuar insistindo que se use uma ferramenta como essa, que é simples, muito simples, mas que ajuda demais a entender o seu trade e entender como
pode melhorar o seu operacional. Deixa eu tirar fazer um segundinho aqui. Pronto. Então, basicamente, com relação à planilha, eu acho que é isso aí. Mari, quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que tu é uma das pessoas que conseguiu entender bem a dinâmica da planilha. Eu acho que tem bastante a acrescentar aí, se tu puder, por favor. Hello. Olá. Não, eu acho que vale a gente acrescentar que é muito importante preencher isso e preencher isso a mais ao vivo possível. Tipo assim, o trade está acontecendo agora, a gente está ali conversando sobre ele e está escrevendo naquele momento. Por quê? Porque se deixa para o fim do dia, para ir voltar lá no gráfico, ver as entradas que fez, você perde muito da percepção de como você estava enxergando o trade enquanto ele estava acontecendo. Então, eu acho, e foi isso uma das mudanças que me fez ir ficando com parágrafos cada vez maiores, por quê? Porque eu comecei colocando ali, por exemplo, tá dando um cruzamento, não vou nessa entrada. Mas às vezes, antes de chegar lá no ponto de entrada, o gráfico faz algum movimento que me deixa mais confortável. E aí eu inclusive, tenho tido o hábito de escrever, inclusive, essa mudança de opinião. Então, assim, quando cruzou, eu achei que não era uma boa entrada, mas depois aconteceu isso e aquilo. E aí eu já achei que ficou mais interessante. Isso aqui foi um erro, isso aqui eu não devia ter feito, isso aqui eu devia ter feito, isso aqui foi erro operacional. Uhum. E aí pode ser que com o tempo surjam necessidades, como surgiu para mim, de que pedir para o boss colocar, permitir novas informações na planilha, porque eu, por exemplo, comecei a querer colocar os trades que eu não faço, porque eu olhei e falei, acho que essa não é uma boa entrada, eu preciso ter a percepção no longo prazo se essa visão que eu estou tendo do que eu não faço também é boa. Porque às vezes eu posso não tá estopando, mas tá deixando muito mais na mesa do que os stops que eu evitei. Então, assim, é uma percepção que a gente precisa ter. E aí, para preencher isso, se eu preenchesse, eu queria preencher valores, né? Quanto teria dado esses trades ou me custado em stop. Aí precisei pedir para ele, mexe um pouquinho nessa fórmula para não poder atrapalhar o cálculo. Então, assim, necessidades vão surgindo. Só que elas só surgem depois que a gente começa, né? Então, essa evolução das observações também vocês vão perceber isso, que cada vez vocês têm mais argumentos para explicar se o porquê que fez ou o porquê que não fez aquele trade. E eu acho interessante, às vezes, registrar os trades que não fez também, quando é de forma consciente, como a Mari comentou, os trades que eu não fiz. Que fique claro, ela não pega o gráfico no final do dia e vai ver, aqui às 9 horas da manhã eu não estava, aí teve esse trade aqui. É aquele trade que ela decidiu não fazer, ela registra. E eu acho que isso pode ser uma ferramenta também. Não é uma coisa que talvez se aplique para todo mundo. Mas no caso dela, que ela quer medir isso, ela tem através da planilha, que é um recurso simples, é uma ferramenta simples, mas ela consegue, alimentando a planilha, depois ela consegue extrair essa informação para ela. E ela consegue daí chegar naquela conclusão se vale ou não vale a pena fazer ou não aquela agir ou não daquela forma com Por relação a exemplo, cada tipo de eu trade. vou dar um exemplo para ficar mais claro nesse sentido, né? A gente tem um setup que é um cruzamento de médias, lá no segundo box, depois que muda a coloração, a gente entra, ponto. Esse é o setup. A gente vem discutindo no dólar desde quando principalmente quando a gente mudou essa entrada que antes existia lá, os 3 box, quando a gente mudou para essa entrada ser igual à entrada que é no índice, a gente discute a necessidade de ter ou não uma tendência já desenhada no momento de entrar. É essa a discussão. Eu determinei para mim que eu só entro quando a tendência já está formada, ou seja, quando onde vai pegar meu ponto de entrada, eu já consigo ver um topo e fundo formando essa tendência ascendente ou descendente de acordo com a compra e venda. Então, esse é um ponto.
às vezes está ali, o trade está se formando na minha frente, mas eu ainda não tenho essa tendência, porque às vezes essa virada é muito rápida e aí eu escolho não ir por causa disso, porque eu determinei em conversa que a gente teve, porque é uma coisa que a gente tem observado, de que a assertividade pode ser maior só se entrar a favor da tendência, e ela nem sempre está formada antes. Tenho ciência de que perco trades assim. Aí o que eu quero medir é justamente isso. Quantas vezes eu perco e como que eu teria fazendo se eu só tivesse pensando cruzou média, entrou, cruzou média, entrou. Estoparia mais, mas eu preciso sentir essa diferença. Então, quando eu falo que eu não entro baseado em uma condição prévia. Que a gente conversou e embora a gente possa discordar exatamente dessa condição prévia, ela não é aleatório, tipo assim, agora tem tendência e eu entro nesse, agora tem tendência e não entro nesse. Precisa que essa decisão ela esteja com base em alguma coisa previamente determinada e que vai valer para todos, né? Porque depois você faz essa comparação. Então, é por isso que eu resolvi colocar os trades que não faço, porque assim, são trades que eu não faço com base nessa condição, mas eu preciso ver se essa condição que eu estou colocando, que vai além do cruzou média, chegou no ponto de entrada, se ela vai me aumentar a assertividade ou não. E só tem um jeito de saber. Que é preenchendo. Então pode ser que não seja essa lógica não funcione para todo mundo. Às vezes as pessoas não estão procurando esse tipo de não queria de falar refinamento. Cada um vai entender assim onde é que às vezes a pessoa vai olhar e vai falar assim, eu não me sinto confortável em entrar toda vez que estiver perto do ajuste do dólar, por exemplo. É uma observação válida que pode ser importante, a pessoa julgar importante, e que ela só vai poder colocar se de fato funciona ou não à medida que colocar no papel. Porque é a história que a gente fala do planilhar. A gente não pode ficar criando entraves para fazer operações com base em coisas subjetivas que elas vão valer algumas vezes e outras não. Então, assim, ou vale todas as vezes as questões subjetivas e tem que ser as mesmas, ou não vale nunca, porque senão fica um pouco difícil. E aí a gente não consegue sair daquele limbo de tipo assim, por que outra pessoa está batendo meta e eu não? Sendo que o operacional em si, a gente muitas vezes sabe a mesma coisa. São as questões subjetivas. E para eu saber quais subjetivas me ajudam, me atrapalham, eu preciso de um nível de controle, no mínimo. No mínimo, e para isso o único jeito é planilhando, não adianta, não tem milagre, não tem como, ninguém vai se lembrar no final do mês, eu acho que eu errei 14 vezes a entrada, eu errei 6 vezes o stop, e não vai saber. Se não E tiver pior, esses planilhado, não ainda vai pode ser saber. até que saiba, porque esse daí você puxa seu relatório de performance e consegue ver as operações, mas, por exemplo, o que você não fez, você Não, não lembra. mas não vai saber, por exemplo, se tu antecipou a entrada, tu vai ter que ir lá no gráfico e olhar de novo se tu Sim, antecipou sim, a mas entrada, eu digo antecipou assim, a essa saída. informação você resgata, agora o que você não fez porque você Os não que não fez, fez, não tem. é uma coisa que você não faz. E a gente tem que lembrar que quando trata de comportamento e da forma como a gente enxerga e guarda essas coisas que tem muita relação com o lado emocional, mexe com o nosso lado emocional, a gente tem que lembrar que o nosso cérebro guarda as coisas conforme elas confirmam o que a gente quer acreditar. Então, esse viés de confirmação é muito importante. Ele acaba podendo agir muito contra a gente quando a gente não faz esse exercício de ter isso planilhado, porque a gente vai lembrar muito mais aquilo. Então, por exemplo, se eu tô aqui na sala e não acredito no setup, acho que ele não tem esse potencial todo de me dar o ganho que eu pretendo que ele tenha. Que ele se faz propaganda e não sei o quê. Então, eu já tenho isso lá dentro de mim e não quero assumir, vamos supor, e aí eu já tenho isso lá dentro de mim. Meu cérebro vai. Aí toda vez que der errado, meu cérebro vai reforçar essa crença. E todas as vezes que as coisas andarem, essa coisa, principalmente quando eu não fiz o trade, quando eu vi todo mundo fazendo e eu não fiz, isso daqui vai ser menos reforçado dentro de mim. Eu só vou usar a situação para alimentar uma crença que eu já estou tendo, e aí eu não consigo ter essa contraparte, que é a história do viés de confirmação. Então, assim, para a gente fazer isso com um emocional bom, a gente tem que confiar no que está fazendo. E para confiar no que está fazendo, a gente tem que estar baseado em coisas que de fato acontecem. E a gente vai precisar passar por essa planilha para fazer isso, para quebrar essas sensações.
Quantas vezes a gente já discutiu, primeiro trade do dia sempre dá errado, aí você vai lá, basta pegar alguns dias de planilha e você vai ver que isso não é verdade. Essas máximas que a gente acaba criando e que se a gente não se dá o trabalho de fazer isso, a gente não quebra elas e a gente fica deixando o nosso inconsciente reforçar essa situação. E aí a gente fica reforçando situações que não são verdadeiras e tomando decisão em cima de coisas que a gente está tirando a cabeça. Eu sou rainha de fazer isso, só que justamente por conhecer essa condição da minha cabeça, é que eu prefiro me dar o trabalho de fazer esse tipo de planilha. Sim, porque daí tu consegue descartar de uma forma que nem tu mesma consegue refutar, né? Não, eu fiz e eu vi que não existe isso. Essa história do primeiro trade, ou então Horário de do trade, tem horário, uma série de não, agora é coisas. meio-dia. O que tem que é meio-dia? Então, nossa, o que eu respondi esse final de ano, mas dá para operar hoje? Dá para. Por que que não daria? O mercado está aberto. Por que que não vai dar para operar? Dá para fazer grandes trades, dá para fazer. Ah, tem menos volume? Tem, e daí? Mas tu é big player? Tu tá preocupado com 5.000 contratos? Tu tá com um contratinho de índice, cara. Qual é o teu problema? Tu acha que o teu problema é volume? Ah, não tá tendo liquidez. Um contrato, pelo amor de Deus. Ah, não tá tendo volatilidade? Olha o gráfico. Pega o gráfico do ano passado e olha. Pega o gráfico do ano retrasado e olha. Pega o gráfico desse ano agora e olha para ver. Então, tem muita coisa que a gente vai colocando na cabeça, como a Mari falou, e aí esse tipo de registro aqui ajuda a gente a tirar essas coisas, né, do sistema, assim. Eu acho que uma coisa que tem que ficar também clara é o seguinte, de tarde eu falei bastante sobre isso, essa planilha, ela é opcional, preenche quem quer. Por outro lado, vou repetir tudo que eu falei, não vou repetir exatamente tudo que eu falei de tarde, mas o cerne da questão é o seguinte, toda vez que alguém precisar de ajuda, eu estou com dificuldade, eu não estou conseguindo, não entendo por que eu não acerto, não sei o que fazer para melhorar, é nessa planilha que a gente vai buscar as respostas. Então não adianta me chamar, ou chamar o Diogo, ou chamar a Mário, ou qualquer outra pessoa para dizer, pô, não estou indo bem. Ok, mas por que tu não está indo bem? Eu não sei. Então, beleza, vamos analisar a tua planilha e tentar entender o porquê que tu não está conseguindo evoluir. Que passa mês após mês e tu continua saindo no loss. A gente ainda tem pessoas que estão saindo no loss. Felizmente, cada mês diminui a quantidade de pessoas fechando o mês com loss. Felizmente, mas ainda tem. E mesmo na Sala Pro tem. O que é a diferença? É que lá eles são obrigados a preencher, não é opcional, são obrigados a preencher a planilha. E através dessa planilha a gente vai avaliando todos os dias os trades e fazendo esse acompanhamento. Agora, aqui na sala trader, aquela pessoa que quiser ajuda vai encontrar, desde que esteja fazendo a sua parte. E o que é a sua parte? Preencher a planilha. Então, quem não quer preencher, quem está indo bem e não quer preencher, tudo bem. Só não pode ficar com dor de cotovelo depois, quando parar no tempo, continuar não sendo consistente, ganha numa semana, perde na outra, ganha bastante num dia, perde muito no outro. Não adianta reclamar, não adianta ficar com dor de cotovelo, não adianta querer saber por que os amigos, os colegas estão tendo resultado e tu não. Então, faz a tua parte, preenche a planilha, o diário, na verdade, isso aqui, eu acho que isso aqui tinha que ser encarado não como uma obrigação, tinha que ser encarado como um presente. Ter uma planilha prontinha dessas aqui, só preencher, não precisou se preocupar em fazer nada na planilha, é só preencher. Quem quebrou a cabeça foi eu, foi o Rosalvo, a gente montou, ajustou. Então, peguei a planilha que é lá da sala Pro, trouxe para cá, ajustei para a sala Trader, para disponibilizar para vocês. Então, encarem isso aqui não como uma obrigação, encarem isso aqui como um presente para ajudar vocês na evolução dos trades. E eu vou agora, sim, se não ficou claro, eu não vou usar uma expressão que eu não gosto, mas eu não vou perder o meu tempo com quem não estiver fazendo a sua parte. Então, os que estão aqui, com certeza, são os que provavelmente vão fazer a sua parte. Até o Emilson está aqui também, o Emilson é da Pro, a Mari também é da Pro, sabe bem a importância disso. Mas o pessoal que é da Trader, que está aqui, ó, o Flávio está aqui,
o pessoal que está aqui, eu imagino que já esteja entendendo a importância disso, por isso que veio aqui esse horário, para acompanhar esse videozinho, e que vai, imagino que já a partir de amanhã, eu vou disponibilizar daqui a pouco mais o link para acessar ele e fazer uma cópia. A partir de amanhã já vai começar a preencher os seus trades. Imagino que dentro de algumas semanas aí já esteja conseguindo preencher com informações bastante relevantes. Se tiver dificuldade, conversa comigo, conversa com o Diogo, conversa com a Mari, com o Bira ou com qualquer outro colega que daqui a pouco tem um pouco mais de intimidade, é normal isso também, apesar de a gente estar sempre acessível, mas às vezes a pessoa tem um pouco mais de intimidade, conversa, pede ajuda, e a gente, qualquer pessoa que me pedir ajuda, ou para qualquer moderador pedir ajuda com a planilha, nem que seja para preencher a planilha, vai ter ajuda. Agora, estou com dificuldade no trade, não estou conseguindo fazer isso, não estou conseguindo fazer aquilo, não estou tendo resultado, não sei. Estou pensando em parar de fazer o trade, estou pensando em parar de fazer day trade. Talvez, se não se der o trabalho de preencher uma planilha que é a sua atividade, não se der o trabalho de preencher isso, talvez seja a hora de parar mesmo, parar de perder o seu tempo e o das outras pessoas que estão envolvidas no processo. Que tem, hoje, por exemplo, a gente tinha 42 ou 43 pessoas na sala, né? Se está ali na sala e não está disposto a fazer essa parte da atividade que é individual, cada um tem que ser responsável por isso, talvez esteja ali só para atrapalhar o andamento daqueles outros 30 e poucos lá que estão dispostos a fazer e que querem evoluir. Eu não quero que daqui a um ano esteja todo mundo com meta de R$ 100. Eu não quero que daqui a um ano esteja todo mundo fazendo tradezinho no índice com um contrato. Claro, vai ter gente chegando nova, vai, lógico, mas aí isso uma outra estrutura vai absorver isso. Mas as pessoas que estão aqui hoje, quando chegar no final do ano, elas não vão estar mais fazendo tradezinho de um contrato no índice, não vão mais estar fazendo tradezinho de um contrato no dólar. Vai estar operando com 50 contratos? Não, claro que não. Mas vai estar fazendo um trade com um operacional um pouco mais complexo, talvez, mas vai estar fazendo trades maiores, vai estar percebendo que está evoluindo. Se é para ficar o resto da vida fazendo tradezinho para ganhar 100, 500 pontos de índice por dia, aí eu acho que aqui não é o lugar. Antes de a Mari querer acrescentar alguma coisa, eu quero só mostrar rapidinho onde é que eu vou disponibilizar essa planilha, tá? Eu estou tentando já há algum tempo centralizar as informações principais no nosso site. Então, se alguém não conhece o site ainda, bezerrostrading.com.br, tá? Aqui no menu lateral, ou no celular é só rolar para baixo, tem o link. Aqui tem links úteis, tá? Você não está compartilhando essa daí, né? Não, já vou. Não está Tá. compartilhando? Não, tá só aparecendo na planilha, por isso que eu tô Então avisando. peraí. Deixa eu mudar aqui. Pronto, agora sim. Deu, né? Links úteis, né? Yes. Beleza, tá aqui, ó. Links úteis, tá? Quando a página inicial é essa aqui, daí vem aqui nos links úteis e ele já vai aparecer aqui, ó. Área de downloads, tá? É o primeiro link aqui em cima. Área de downloads. Isso aqui já leva direto para dentro da pastinha lá do Google Drive, que tem algumas pastinhas e tem até os 10 mandamentos lá ainda. E tem aqui, ó, planilhas. Aqui dentro da planilha tem diário de trades. Tá? Então, quando acessar aqui, faz uma cópia dela, envia para o seu drive e tal. Ela não tá editável, né? Ela tá ali só para fazer cópia mesmo, porque senão vira bagunça, né? Alguém vai ali, apaga, já dá uma trabalheira. Então, basta vir aqui, pegar a planilha, fazer uma cópia, ou fazer o que achar melhor com ela, né? Baixar para o computador ou preencher online. Eu prefiro preencher online. Até porque o dia que precisar de um suporte com a planilha ou com o preenchimento dos dados do trade, basta compartilhar ela com qualquer um de nós que a gente consegue, né, online também ajudar. Certo? Então, acho que é isso aí. Último aviso, que eu também falei sobre isso de tarde. Eu não sei, chegou a compartilhar a pasta da área compartilhada, agora que eu me dei conta. Chegou a compartilhar, não? Quando eu abri aqui a área de downloads, chegou a aparecer essa imagem na tela? Apareceu.
Tá, essa aqui do Drive apareceu, né? Apareceu. Tá. Bom, outra coisa relevante com relação a essa planilha. Várias pessoas, e como isso aqui vai ficar gravado, né, várias pessoas têm interesse de migrar para a Sala Pro para ver se conseguem evoluir, né, identificar onde que está com falhas ou coisa do tipo, melhorar o seu trade e quer evoluir mais rápido. São pessoas que querem se dedicar realmente à atividade de uma forma profissional. São várias pessoas, inclusive pessoas até de fora da sala têm interesse e tudo mais. E então, assim, tá definido como um dos requisitos, e aí, assim, deixando muito claro, não é ele apenas, mas é um dos requisitos que a planilha de trades faça parte da rotina da pessoa. Então, por exemplo, tô a fim de entrar na sala, ok. Primeira coisa é preencher a planilha. Quem não tiver a planilha preenchida, bonitinha, completinha, durante um mês, pelo menos, e bem preenchida, não é atirar qualquer informação porca ali só para tomar tempo. Tomar tempo não, para ocupar espaço para fechar lá 30 dias e participar. Quem realmente se preocupar em fazer isso direitinho, avaliar, dentro de um mês vai ter a planilha, aí a gente pode conversar de vir para a sala Pro. Então, em resumo, esse mês de janeiro ninguém vai passar da sala Trader para a sala Pro. Em resumo, bem da forma mais simples possível, assim é isso. Ainda assim, que para deixar claro também, não é apenas isso. Isso aí é só um dos quesitos que eu vou avaliar na hora de fazer a conversa com cada um. Eu expliquei é, hoje de tarde, né, que ah, todo mundo que entrou na sala no mês passado, a gente passou por uma entrevista mesmo, a gente conversou durante. Eu até brinquei com a Mari, né, que algumas pessoas foi 40 minutos, 45 minutos, com a Mariana foi 2 horas e meia, mas a gente realmente a gente conversou por pelo menos 40, 45 minutos com cada pessoa que entrou na sala para explicar com detalhes como a sala funciona, o que que eu espero na sala, o que que a pessoa pode esperar da sala e em termos E por a gente, você não esquece que assim, é a gente, tipo, individualmente a pessoa com você, não foi tipo assim, cada um indo acrescentando e todo mundo conversando. não, não, Uma não, foi conversa assim. individual, porque aí, inclusive, foram abertas outras questões, tal. Sim, Então, a minha conversa com o boss foi a minha conversa com o boss, a do isso. Emilson foi a do Emilson com o boss. É, né, Teve esse na trabalho de, sala de no mínimo, reuniões. 40 minutos por pessoa. Isso, são 40 Uma minutos por conversa pessoa. individual. Vamos botar assim, 1 hora por pessoa para arredondar, entra na reunião, sai da reunião, 1 hora por pessoa. São 24 pessoas. Eu literalmente passei mais de 3 dias, o dia inteiro, conversando com pessoas que queriam entrar na sala. Então é um processo criterioso, não é ninguém melhor do que ninguém, é só a forma de trabalhar que é diferente e eu exijo algumas coisas em troca de toda a doação que eu faço do meu tempo e da minha preocupação também com as pessoas. Então, quem está lá na sala sabe como é que eu me porto com relação à sala e como é que a gente está evoluindo. Então, se, por exemplo, eu acho que, se eu não estou enganado, aqui se o Tanaka não saiu, deve estar por aqui. O Tanaka é uma pessoa que já é da sala trader há algum tempo, tem interesse de participar da sala Pro. Tanaka, depois a gente conversa com mais detalhes, mas já fica com essa informação aí. Planilha de trade é um requisito que eu não abro mão por razões óbvias. Quando tu entrar na sala, tu vai entender isso muito bem. O Flávio perguntou aqui, Barba, explica o ID, por favor. Não vi meu nome na lista de IDs, tenho que ter um para preencher e te enviar a planilha. Não, não precisa ter. Na verdade, tu tem. Só que aquela planilha ali, ela era para alimentar de uma outra planilha e eu acabei de alguma forma, eu não sei o que eu fiz, que eu quebrei o vínculo com a outra planilha. Eu acho que eu renomei a outra e fiz alguma bobagem. Então essa planilha aqui, lista de IDs, ela tinha que estar atualizando através de uma outra planilha que é o cadastro de vocês todos. E por algum motivo não atualizou. Mas tu tem um ID, tá? Fica tranquilo que tu tem um ID. Amanhã eu vou tentar resolver isso aí. Aí teu nome vai aparecer aqui, né? Que é essa planilhazinha aqui, ó. Tá por ordem alfabética. Então deveria estar aparecendo aqui. Teu ID deve ser 127, se eu não me engano. Acho que é isso.
Não, 127 é o Reini. Então não sei. Eu achei que era 127. Mas não precisa ter o ID, não. Esse ID, na verdade, aqui nessa planilha, esse ID que é usado, por exemplo, aqui. Ah, não falei dessa aba, desculpa. Aba planejamento. Na sala Pro, isso, Então, aproveita e começa do começo, então. essa planilha aqui, boa, Romero. Essa planilha aqui, ela é alimentada, melhor dizendo, automaticamente pela planilha onde eu acompanho todos eles. Então, tudo que a gente conversa lá faz o planejamento para o próximo período, não precisa ser um mês, nem dois, é o próximo período, ou próxima fase. Tudo que a gente conversa lá e ajusta é alimentado automaticamente aqui. No caso de vocês, isso aqui vai ser preenchido manualmente. Então, vai colocar ali qual é que é a sua margem de garantia, o seu limite de loss e essas informações todas, de acordo lá com o gerenciamento de risco. Eu não vou entrar nesse detalhamento agora, mas vai colocar lá as informações que tiver aqui. Se precisar de ajuda, não tem problema, a gente senta e vê isso aqui. Mas antes eu peço que assista lá o vídeo de gerenciamento de risco para pelo menos saber o que perguntar, saber quais dúvidas que tem exatamente com relação ao planejamento. E aí essa aba de comunicação aqui, que eu acho que lá na sala Pro também funciona bem e eu acho que pode servir também para vocês, que é usar essa coluna aqui para descrever o que precisa de ajuda, onde é que o que precisa melhorar, o que acha que está bem, o que acha que não sei o quê, e, na verdade, descrever mesmo aqui o que precisa comunicar, manter o registro disso, e aí, se, por exemplo, compartilhou comigo a planilha, quer que eu faça uma avaliação, vai colocar uma observação aqui, quando eu abrir a planilha eu já vou ver e vou dar a minha resposta, né, colocar a minha observação aqui nesse campo. Então, fica à vontade para escrever aqui, claro, coloca a data, né, fica à vontade para escrever aqui, para a gente ter depois um registro de toda a evolução da conversa. Se, por exemplo, o Arculano preencheu a planilha ali, colocou ali na coluna do trader, ele me fez um pedido ali para fazer um auxílio em determinado ponto ali do trade dele. Eu vou responder ele pela planilha também, porque daqui a 2, 3, 4 meses, quando ele me pedir uma ajuda de novo, eu venho aqui nessa tabela, nessa coluna, desculpa, nessa planilha, e vou entender a situação, porque não vou lembrar tudo sempre de cabeça, ou daqui a pouco eu não vou poder ajudar, a Mari vai poder ajudar, e ela vai vir aqui ler, se inteira do que está acontecendo e tem condições de ajudar. Acho que é uma forma de manter organizado isso também. Deixa eu ver o que mais que eu tinha que mostrar aqui? Comunicação. Essas abas aqui são iguais, o resumo mensal e diário são iguais, só que para conta de simulação, tá? Então aqui ele vai trazer os dados das contas de simulação. Na verdade, para quem quiser aprofundar o estudo dentro da conta de simulação, pode usar essas abas aqui para preencher, embora, claro, essa parte financeira aqui não faça tanta diferença. Eu acho que mais é a questão do estudo mesmo dos seus trades. Da planilha eu acho que é isso. Me esqueci alguma coisa, Mari? Não? Não. Então é isso. Deixa eu ver se... Perguntas? O Biratã chegou depois? Tem alguma Pois pergunta? eu tô vendo aqui, tem... no chat lá não tem, aqui no WhatsApp também não. Alguém tem alguma pergunta? Fala, Bira. Bira tá com a mão levantada. Fala aí, Bira. Então, na verdade, é só se já está disponibilizada essa planilha, se já posso baixar e começar a preenchê-la. Cara, ela tá, na verdade, ela já tá dentro ali, tá? Mas eu preciso fazer umas 2 ou 3 ajustezinhos nela ainda. Então eu diria assim, amanhã de manhã, 8 horas da manhã, ela vai tá disponível. Certo? Mas ela já tá. Se tu abrir o link lá, ela já tá. Só que eu Links realmente úteis lá vou no fazer site isso do Bezerros. no site do Bezerros, vem links úteis, área de downloads, vai abrir direto essa pasta aqui do Google Drive, né? Dentro dessa pasta de downloads aqui tem a pastinha de planilhas e dentro da pastinha de planilhas, claro, tá ali, diário de trades, tá? Então aí Faça uma cópia. Faz uma cópia para o seu drive, ou algumas pessoas preferem baixar para o computador, eu acho que não precisa, mas se tiver alguém que preferir baixar para o computador, é só fazer isso aí. Lembrando que a vantagem de manter no Drive é que tudo que você vai mexendo já salva automaticamente.
Isso. né? Então você, tipo, digitou uma célula, aquilo ali já fica salvo, então ajuda muito em situações do caiu a internet, desligou tudo, essas coisas todas, além de ser mais fácil de compartilhar com alguém em caso Isso. precise, de dar Não, acesso. e se compartilhar comigo, por exemplo, eu daqui a pouco tu abre a planilha no teu computador, eu abro no meu e a gente consegue ao mesmo tempo editar, mexer, conversar sobre alguma célula específica. Então, vale a pena realmente deixar no Drive e compartilhar com quem com alguém quando precisar de ajuda. Certo? Beleza. Falou. Pessoal, Certo, alguma dúvida? Se não tem nenhuma dúvida, eu vou encerrar a gravação aqui. E aí a gente até pode ficar batendo papo, mas deixou então. Pessoal, obrigado por quem pôde participar aí. A gente demorou um pouquinho mais do que eu imaginava. Eu queria fazer em torno de 30 minutos, demorou um pouquinho mais. A gente começou às 8h10, são 9 horas, 50 minutos. Mas você vai quebrar, não vai quebrar? Eu não tinha falado disso, de quebrar isso em 2 Mas é que vídeos? não teve a parte de perguntas separada, então talvez eu até nem quebre, porque É que eu primeiro. achei que a parte que sou eu falando já era a parte de pergunta. Tudo bem. Não, mas eu acho É, que não. Eu acho que a tua contribuição com relação aos trades ali, eu acho que ajuda bastante. Então, talvez eu suba ele assim mesmo. Mas, independente disso, o vídeo vai estar no YouTube. Vai estar na Hotmart também, mas vai estar no YouTube amanhã de manhã já. A planilha vai estar também disponível. Já está, né? Mas peço que espere até amanhã de manhã para fazer a cópia dela. Obrigado quem pôde participar hoje. Mari, mais uma vez, obrigado por ter saído do atestado médico aí para vir aqui conversar um pouquinho com a gente. E para vocês, até amanhã de manhã. Bom descanso para todo mundo. boa noite. E aí amanhã a gente conversa. Valeu, pessoal.